E aí, estamos de volta aqui com os nossos comentários, a nossa discussão a respeito da redação. Nós já vimos a competência 1, que cobra de você domínio da variante padrão da língua portuguesa. Nós já vimos a competência 2, que cobra de você 3 coisas, né? Se você compreendeu a proposta da redação, o tema, né? Se você compreendeu o tema e apresentou, logicamente, uma tese, portanto, relacionada a esse tema. Se você domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo e se você tem repertório sociocultural, se você apresenta um bom conhecimento de mundo, um bom vocabulário relacionado ao tema. Essa é a competência 2. A competência 3 é se o seu texto é coerente, se o seu texto tem lógica, se o seu texto é inteligível, se o seu texto progride, se o seu texto caminha, né? Se você muda de assunto dentro do texto. E a competência 4 é se você domina o uso dos conectores, dos conectivos, se o seu texto tem coesão textual, se você tem um repertório amplo de conectores apresentados no seu texto. Bom, então aí chegamos à competência 5, que é aquela da proposta de intervenção. E aí o primeiro detalhe, olha, você não precisa necessariamente apresentar uma solução para o problema, porque, aliás, na grande maioria dos temas, o problema apresentado neles é insolúvel ou de muita dificuldade para ser solucionado, que vai gastar 2, 3, 4, 5 gerações. E como que você, em 1h10, 1h20 minutos, vai conseguir pensar uma solução para tamanho problema? Então, a competência 5 cobra de você uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção nada mais é do que o enfrentamento do problema que existe no tema. Como que você enfrentaria o problema? É isso, lógico, eu falo você, mas todo o seu texto tem que ser impessoalizado. Você não pode usar a primeira pessoa, nem a terceira pessoa, tá? Você vai ver no exemplo mais adiante que como se faz isso. Bom, então vamos aos critérios exigidos na competência 5. Olha, 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta de intervenção não relacionada ao tema. Não apresentou proposta de intervenção ou apresentou uma proposta que não tem nada a ver com o tema. 0. 40. Apresenta proposta de intervenção vaga ou apenas citada, precária ou relacionada apenas ao assunto. Ou não sei a diferença de tema e de assunto. Eu vou falar mais na frente, mas é fácil, ó. Assunto é mais amplo. Tema é mais restrito. Assunto é geral, tema é particular. Ou seja, todo tema é um recorte, é uma parte de determinado assunto. 120, vamos aqui para cima. 120, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema, articulada a discussão e desenvolvida no texto. Olha, de forma mediana. E aí nós vamos ver quais os critérios para elaborar essa proposta de intervenção para que ela não seja mediana. Nós, como eu falei para vocês, eu discuto daqui para cima, né?
160 pontos. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão, articulada a discussão desenvolvida no texto. Elabora bem. E aí você vai ver que de 2016 para 2017, esse negócio de bem e muito bem aqui, não é bem isso que eles querem dizer. Eles querem dizer outra coisa, só que a gente tem que prestar atenção. Exatamente o que eles querem, né? Elabora muito bem a proposta de intervenção de forma detalhada. Olha aqui, ó, isso aqui é importante. Relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Como eu falei no início, o texto é um tecido, é um todo, né? Organizado, lógico. Então, nós vamos discutir depois como fazer essa proposta muito bem elaborada, tá? Essa proposta de intervenção muito bem elaborada. E para isso você tem que ficar ciente desses 4 elementos básicos: a ação interventiva, o agente, o modo ou meio e o efeito. A sua redação tem que ter esses 4 elementos básicos. Ação interventiva. O que vai se fazer para resolver o problema? Ou para mitigar, minimizar o problema? Quem vai fazer é o agente. Quem fará? Que meio ou que maneira? Como isso vai ser feito? E qual o resultado que eu espero? Qual o efeito que essa ação vai gerar na sociedade ou no problema? Além disso, tem uma coisa que não está aqui. Se você apresentar esses 4 elementos básicos de forma coesa, coerente, relacionada ao tema, você tira 160 na competência 5. Por quê? Você tem que detalhar ou a ação interventiva ou o modo ou meio. Detalhar esses dois, detalhar um desses dois, ou a ação interventiva ou o modo meio. Eu acho mais interessante, acho mais fácil, mais simples, detalhar o meio. Esse detalhamento não pode ser um agente, não pode ser um resultado, não pode ser outra ação interventiva. Então tem que ser um comentário sobre a ação interventiva ou um comentário sobre o modo ou o meio. Tá? Isso é muito importante. Esses 4 elementos básicos, mais o detalhamento da ação interventiva ou do modo ou meio, vão te dar os tão sonhados 200 pontos na proposta de intervenção. É impressionante como isso é fácil quando a gente explica. É muito fácil, né? É muito tranquilo isso. Bom, fica a dica aqui, ó. Fica a dica. Respira fundo. Pela frente ainda tem muito mundo. É isso mesmo. Respira fundo. Pela frente ainda tem muito mundo. Você está só começando. Vamos lá. Faltam poucos dias para o Enem. Eu falo assim, porque hoje 50 dias. Hoje, dia da gravação, 50 dias. Quando você estiver me assistindo, vai faltar bem menos. Então, gente, respira fundo. E vamos, pela frente ainda tem muito mundo. Depois vai ter esse mundo maior da universidade, né? Bom, vocês se lembram do tema de 2016? Foi o seguinte: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Primeira coisa que é importante, você tem que compreender o tema. Para compreender o tema, é necessário que você olhe a classe gramatical das palavras que compõem o tema.
Você pode tirar os adereços, né? Esse no aqui não tem importância, esse para, esse a, não é que não tem importância. Não é tão importante quanto caminhos combater intolerância religiosa em Brasil. Ora, observe, você tem lá, essa aqui é a prova, né? Então vem as instruções para você fazer a redação. Nesse aqui vieram 4 textos motivadores, né? Um inclusive com dados, isso é importante, porque você, a partir desses dados aqui, pode arrumar argumentos fortíssimos, né? Você pode desenvolver o seu parágrafo de desenvolvimento baseado nesses dados aqui. Então, olha, aí fala da Constituição, mostra que um pouco sobre um comentário sobre a legislação e dados estatísticos sobre a intolerância. Aí vem a proposta de redação. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, como nós vimos aqui, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi o tema de 2016. Então, pega as palavras importantes. Caminhos, combater, você viu que mudou a cor. Por quê? Porque caminhos, substantivo. Vamos trocar por outra palavra? Meios. Meios para combater. Nem sempre vem o verbo na redação, no tema da redação. Quando vem o verbo, é beleza, porque o verbo é mais forte que o substantivo. Caminhos. Aí eu tenho que combater. Eu tenho que combater. Eu tenho que fazer. Eu tenho que praticar. O verbo é muito importante. Mas se você pegar, por exemplo, 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, não tem verbo. Aí você tem que ver qual o substantivo mais importante. Quando tem verbo, você viu, eu coloquei caminhos numa cor mais clara e combater numa cor mais escura. Intolerância também é substantivo, eu coloquei da mesma cor que o caminhos. Religiosa, eu coloquei clarinho, branquinho, porque é adjetivo. É só para qualificar. Qual que é a intolerância? A intolerância é religiosa. E Brasil, normalmente é o Brasil, mas é importante para você se situar, você delimitar. Você não pode falar da intolerância religiosa que aconteceu lá do outro lado do mundo. Você não pode falar da intolerância religiosa que existe lá entre judeus e palestinos, entre muçulmanos e não muçulmanos, por exemplo. Você não pode falar nisso. Por quê? Porque está circunscrita a intolerância religiosa existente no Brasil. Tá, então olha bem, essas palavras são importantes. Nós temos que estabelecer uma sequência, né? É importante você saber que se tiver verbo, o verbo é o seu norte principal. Então, nesse caso, 2016 tinha. 2017, qual que foi o tema 2017? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Não tem verbo. Aí você vai procurar o substantivo mais importante. Então, você se lembra que no Enem de 2016 houve uma segunda aplicação, porque algumas escolas estavam ocupadas por estudantes que protestavam por fatores outros,
e alunos foram impedidos. Mais ou menos 400 mil alunos dos 6,7 milhões que fizeram a inscrição no Enem foram impedidos de fazer a prova naquela escola, naquele dia determinado. Então, houve uma segunda aplicação do Enem. E o tema da segunda aplicação foi parecidíssimo com esse. Esse foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Da segunda aplicação foi Caminhos para combater a intolerância racial no Brasil. Trocou apenas o adjetivo, fazendo com que houvesse uma justiça, um equilíbrio entre os participantes, né, da primeira e da segunda aplicação. Então, a palavra mais importante aqui é combater. Combater o quê? Intolerância. Que tipo de intolerância? Religiosa. Onde? No Brasil. Eu tenho que apontar caminhos, eu tenho que apontar meios para combater essa intolerância religiosa no Brasil. Isso é compreender o tema. E você compreende o tema não só fazendo essa análise, como também lendo os textos motivadores. Porque tem gente que não lê os textos motivadores porque é orientada a não ler. Isso é um absurdo. Tem que ler o texto motivador. Ele não está gratuitamente na prova. Ele está ali para ser lido, não é para enfeite. É para ser lido, para ser compreendido e daí, a partir deles, balizar as suas ideias no seu texto, tá? Então você compreende o tema colocando a classe gramatical das palavras: substantivo, verbo, substantivo, adjetivo, substantivo. O resto está fazendo conexão, né? O resto é preposição, artigo, contração da preposição mais artigo. Então o resto não tem assim, não interfere tanto na sua compreensão do tema, mas é importante. Então eu tenho que criar caminhos para combater, eu tenho que criar meios para combater o quê? A intolerância religiosa no Brasil. Na segunda aplicação, eu tenho que criar caminhos para combater a intolerância racial no Brasil. Tanto faz um quanto o outro, porque o tema não é mais difícil, né? Mais fácil. Tem que ser o mesmo tema. E como trocou apenas um adjetivo aqui, o importante é se você argumenta bem, se a sua tese é relacionada ao tema e se você argumenta bem, tá? Então, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ora, vamos aprender aqui a diferença entre tema e assunto, né? Fugir ao tema é mais comum do que você imagina. Isso ocorre por vários fatores: cansaço, nervosismo, além do desconhecimento de conceitos básicos, né? Entre, por exemplo, tema e assunto. Então, como eu já disse, o assunto é amplo, o tema é restrito, né? Então, veja bem se você, quando eu pergunto o seguinte: qual foi o tema do Enem de 2014? Não, você não está lembrando o tema, mas você pesquisa aí e tem gente que responde assim para mim: ah, foi propaganda infantil. Não, propaganda infantil não é tema, é assunto. Agora, a propaganda... Não faz essa cara, não. Não entendi o que você disse, mas estou sorrindo e torcendo para que não tenha sido uma pergunta. Foi uma pergunta, bicho. Qual foi o tema do Enem 2014? Do Enem 2013? Ah, você fala propaganda infantil? Você falou o assunto. O tema foi desculpe, propaganda não, publicidade. Foi a publicidade infantil em questão no Brasil.
a publicidade infantil em questão no Brasil. Se você não entendeu a palavra questão lá, você com certeza vai tangenciar ou fugir ao tema. Então, a publicidade infantil em debate no Brasil, a publicidade infantil em discussão no Brasil. E aí fica claro isso, olha, o assunto engloba o tema é uma parte do assunto, certo? O assunto é amplo, o assunto é geral, o tema é mais restrito, mais específico, mais particular. Olha a importância disso. Em 2016, nós tivemos 291.806 redações nota zero ou anuladas por algum dos critérios, como naquela época, né, ferir os direitos humanos, reproduzir trechos de textos alheios à redação. Tem gente que coloca trecho do hino do Parmeira. Que é isso, rapaz? Tem outro tipo para torcer, não? E não é na redação do Enem, não pode escrever isso, não. Então, 291.806 redações nota zero. Agora, o que me desespera é o seguinte. São 6 milhões de participantes, mais ou menos. Se eu pegar de notas até 600, então vamos dizer aqui que eu tenho 2 milhões, 3 milhões e 300, 4 milhões e 200 mais ou menos, mais 300, 4 milhões e meio de pessoas aproximadamente ficaram de 600 para baixo. De um total de 6 milhões, 4 milhões e meio de pessoas é muita gente com nota abaixo de 600. Olha, se você tirar 160 em cada uma das competências, então você tem 320 mais 320, 300 com 300, 600. 160 mais 160, 160 mais 160, eu devia ser professor de português mesmo, porque matemática está uma beleza, né? 160 mais 160, 320. 320 mais 320, 640. 640 mais 160, 780 ou 800? Uma coisa assim. Olha, se você, não é fácil tirar 160, 160, 160, 160, 160 e 160, não é fácil. Agora, só 428.944 pessoas tiraram entre 700 e 800. Gente, 428 mil pessoas em 6 milhões não dá nada, dá menos de 10%. Agora imagine quem tirou entre 800 e 900? 143 mil pessoas e uns quebradinhos ali. 143, não é bem quebradinho, 800 pessoas, 818 pessoas. 143, perto de 6 milhões de pessoas, é insignificante. E não é nota grande, não, é entre 800 e 900. Quem tirou acima de 900? 55.869 pessoas. Entre 900 e quase 1.000. E apenas 77 levaram 1.000. Não é 77 mil pessoas, não. 77 pessoas. Tá? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Levaram 1.000. É uma vergonha. Isso demonstra que o nosso ensino
é insuficiente para o aluno produzir um texto de no máximo 30 linhas. Olha, gente, eu fico imaginando como é que o mundo olha isso. Só 77 redações levaram nota 1000 em 2016. Aí o tema foi complexo? Não, foi esse da intolerância religiosa, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom, já nesse ano passado, o tema foi bem mais difícil para a maioria dos alunos, né? Que foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aí trouxe lá o direito à educação, um trecho da Constituição, um gráfico mostrando as matrículas de surdos na educação básica e uma matéria dizendo: eu sou surdo e pós-graduado em marketing. Na sua empresa tem espaço para mim? Né? E mais um texto sobre a história dos surdos e quando eles tiveram acesso à educação foi no Império, né? No segundo reinado com Dom Pedro II. Tá? Então, olha bem, se eu comparar as notas de 2016 com as notas de 2017, fuga ao tema. Em 2016, menos de 1%, 0,78%. Em 2015, mais de 5%, 5% arredondando, 5% fugiram ao tema. Ou seja, mais de 300 mil pessoas. Cópia do texto motivador. Em 2016, 0,14. 2017 diminuiu, 0,09. Texto insuficiente, ou seja, produzir menos que 7 linhas. Texto insuficiente é isso, menos que 7 linhas. Aumentou, mais que dobrou, quase triplicou o número de textos insuficientes. Não atendimento à tipologia textual. Isso aí é o que mesmo? Não atender ao texto dissertativo argumentativo. Quase dobrou. Muita gente não conseguiu fazer um texto dissertativo argumentativo. Parte desconectada é aquela pessoa que coloca hino do Palmeiras, hino do Corinthians, do Flamengo, coloca receita de bolo, diminuiu. Redação em branco, praticamente igual, 0,84, 0,80. Outros motivos também praticamente igual. Total de redações com nota 0. Em 2016, 4,84. Em 2017, 6,84. 6%, quase 7%. 6,54%. Quase 7%, 6,5% levaram 0, né? Ora, e aí, gente? Tem uma coisa que tem a ver com a redação também, mas tem a ver com todo o Enem. São as notas de corte do SISU. Essas notas de corte. Aí você olha aí, vê que curso que você quer fazer e veja quanto que você tem que tirar. Agora é um detalhe, turma. Vocês que estão me assistindo aí em qualquer lugar desse país ou até fora dele, porque esse vídeo com certeza estará na nuvem aí, né, na internet, vocês sabem que tem um ranking das faculdades, infelizmente, né? Nós gostaríamos que todas fossem ótimas, mas essa é a nota para você entrar nas melhores faculdades desse país, tá? Ela então não desanime, porque você olha aqui na base da pirâmide, é só para tecnólogo e licenciaturas com menor procura, mas
Em outros estados, em diversos estados, não só em Mato Grosso, porque o Brasil tem ilhas de excelência, em Mato Grosso essas notas, todas essas notas, exceto aqui, ó, para medicina e para alguma engenharia, direito, que as notas são iguais em nível nacional. Mas, para você ter uma ideia, em medicina, você com 850 entraria aqui em Mato Grosso. Mas o último que entrou, ampla concorrência, foi com 776, alguma coisa. Agora, quando é pelas cotas, esse número cai para 720, 725. Mesmo assim, ainda é uma pontuação alta.